Meu nome é Ana Carolina e eu vou apresentar a vocês o trabalho do Projeto Integrador de Licenciatura 3 do Polo Santa Bárbara do Oeste. Os integrantes do grupo são Ana Carolina, Fábio, João, Márcio, Tabata e Valéria. Bom, para iniciar o nosso trabalho, nós nos reunimos e discutimos algumas questões referentes à relação de ensino e aprendizagem dos alunos e as suas dificuldades. Nós percebemos que uma das grandes dificuldades dos alunos esse ano se deu por causa da pandemia. Muitas vezes porque dentro de casa o ensino não tem sido como na sala de aula, porque os pais, a casa, não tem estrutura para isso. E aí, ao invés de abordar em relação ao professor, as dificuldades do professor em relação aos alunos, dos alunos com dificuldade de aprendizagem, nós focamos no aluno, quais eram as suas necessidades, quais eram as suas dificuldades em relação ao ensino nessa pandemia. Bom, para delimitar o tema, nós escolhemos então a língua portuguesa, escolhemos então alunos de 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública e para entender melhor como eles pensam em relação a isso, nós enviamos um questionário via Google Forms com perguntas muito específicas em relação à língua portuguesa para a gente saber quais eram as suas dificuldades. No início, pensávamos que talvez a maior dificuldade fosse em relações à gramática, porque segundo a Base Nacional Comum Curricular, essa faixa etária de 6º ano, eles veem muitas gramáticas. No entanto, ao fazer a pesquisa, o resultado foi que eles sentem dificuldade maior em relação à redação. Eles não conseguem escrever uma redação. E a segunda maior dificuldade foi em relação à interpretação de texto, que está muito junto em relação à redação. Então, através de conversas com o grupo, nós percebemos que a redação, para trabalhar nesse momento, seria muito amplo e nós não especificamos no questionário quais tipos de problema com redação. E também, em conversas com a nossa orientadora de PI, nós percebemos que talvez a dificuldade em fazer a redação se dava também pelo fato de não se interpretar direito, porque foi a segunda maior dificuldade, a interpretação. E aí, então, nós baseamos nisso para fazer a nossa solução final. Bom, pensando então no primeiro protótipo, nós realizamos um plano de aula que abrangesse essa questão da interpretação de texto usando um jogo, Achamos que a ideia seria legal fazer os alunos jogarem para poder interpretar um texto. No entanto, em reuniões, nós percebemos que não existia uma metodologia ativa, como pede no projeto integrador de PI para licenciatura, que é o aluno participar. Na verdade, nós acabamos montando um plano que parecia muito com o que já se fazia em sala de aula, que era oferecer para o aluno um texto, ele iria ler esse texto e ia responder questões, mas as questões eram em forma de jogo. Então, nesse momento, nós percebemos que nós mudamos a forma, mudamos o jeito de se dar as perguntas, que seria através de um jogo, que parecia bem legal, mas no fundo continuava do mesmo jeito que provavelmente eles apresentavam dificuldades, que é ler o texto e responder pergunta. Não mudou muito. Visto isso com mais clareza, nós começamos a pensar em como fazer esse trabalho utilizando a metodologia ativa em jogos. E aí foi onde surgiu o nosso segundo plano de aula. Para o nosso segundo plano de aula, então nós pensamos uma participação efetiva dos alunos.
Para isso, eles teriam que fazer. Procuramos, então, programas de computadores que eles pudessem, então, fazer o seu próprio jogo. E encontramos um. Esse programa chama Action Bound. Ele é para você fazer um caça ao tesouro online. Então, o professor primeiro ele vai ter que ter esse conhecimento, né, para ensinar os alunos a fazerem. Então, vai precisar aí de uma aula só para ensinar. Não é uma plataforma difícil de mexer, pelo contrário, ela é bem simples. Só que a diferença está no aluno fazer, no aluno pensar no contexto, no aluno pensar no que tipo de pergunta eles vão colocar. Porque depois que esses alunos terminassem, eles iriam dar para outros alunos jogarem os seus jogos. Então, isso seria bastante interativo. Então, primeiro seria isso, o professor aprender, usar esse Action Bound e ensinar os alunos. Na próxima aula, então, os alunos iriam criar o seu jogo com um contexto que o professor pode decidir ou deixar livre para que o aluno decida a história que ele quer contar nessa caça ao tesouro, para que os outros colegas, então, realizem a brincadeira. Depois que os alunos fizeram isso, eles foram separados em grupos, né? Eles vão entregar o seu trabalho para outros grupos brincarem. E assim eles vão exercitar, jogando, né, a interpretação de texto. Foi uma maneira mais viável que nós achamos para introduzir esse tema dentro da sala de aula, que não fosse de uma forma tradicional, como a gente sempre faz, né, que é dar o texto e pedir para que os alunos respondam a pergunta. Ao contrário, eles iam elaborar o texto e iriam, através disso, elaborar as questões para que fosse colocado no caça-palavra. A plataforma em si ela é muito simples. Se você olhar, dá a impressão que ela é uma pergunta e resposta, pergunta e resposta. Sim, a diferença do nosso plano está na forma como ele foi feito. Quem fez foi o aluno, quem elaborou foi o aluno, quem interpretou foi o aluno. O professor ele agiu como um mediador nesse processo todo, agindo quando ele percebesse que houvesse necessidade. Mas o exercício em si, o aluno seria o protagonista. Então, foi isso que nós elaboramos e pensamos para esse tipo de protótipo. Bom, para a avaliação desse projeto, então, nós pensamos numa forma de avaliação colaborativa, em que os próprios alunos, integrantes dos grupos, eles mesmos se autoavaliassem. Então, ele ia avaliar o colega e a si mesmo. Também o professor avaliaria no processo, né, uma avaliação mais formativa, em relação às participações, como eles elaboraram as questões, as estratégias que usaram. Então, o professor teria que estar a todo momento acompanhando e fazendo essas anotações para depois fazer a sua avaliação. E além de tudo isso, todas essas questões, os alunos também poderiam falar como foi para ele fazer esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de brincadeira, esse jogo, se foi útil para sua aprendizagem, se eles julgaram que isso ajudou a melhor a interpretar o texto. Então, através das respostas, das perguntas, das respostas dos alunos, também haveria uma autoavaliação do próprio professor do seu trabalho. Então, assim se encerraria o nosso protótipo. Não foi possível aplicar devido à pandemia, mas os nossos professores, eles leram o plano e acharam bastante viável e possível de ser aplicado. Para a avaliação do nosso trabalho, para a conclusão, nós percebemos que houve uma troca muito grande de ideias, nós entendemos melhor essa questão de aluno ativo, de aluno protagonista, de uma sala de aula virtual, do que ela pode se tornar. Então foram assuntos riquíssimos e para nós foi extremamente importante esse trabalho pelas trocas de ideias e relações que fizemos. Então nós agradecemos à Univesp pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada e até a próxima.